A Bíblia revelou tudo, vivemos tempos extraordinários. Guerras, pandemias, desastres naturais, instabilidade econômica e tensões globais dominam as manchetes diariamente. Para muitos, esses eventos parecem apenas coincidências ou ciclos históricos naturais. Mas e se houver algo maior acontecendo? E se esses acontecimentos já tivessem sido profetizados há milênios? Hoje vamos explorar uma pergunta que atravessa gerações. Os sinais do fim dos tempos descritos na Bíblia já estão acontecendo ao nosso redor. Vamos analisar textos bíblicos específicos, compará-los com eventos contemporâneos e entender o que as Escrituras realmente revelam sobre este tema fascinante. Antes de mergulharmos nos sinais específicos, precisamos entender o contexto bíblico. As profecias sobre o fim dos tempos aparecem em diversos livros da Bíblia, mas 3 textos são fundamentais. Primeiro, o discurso profético de Jesus no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Neste sermão, Jesus responde diretamente aos discípulos sobre quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Segundo as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, especialmente Thessalonicenses 2, onde ele descreve eventos que precederão o dia do Senhor. Terceiro, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, que oferece a visão mais completa e simbólica dos eventos finais da história humana. É crucial entender que a interpretação desses textos varia entre diferentes tradições cristãs. Algumas correntes adotam uma visão futurista, acreditando que essas profecias se cumprirão literalmente no futuro próximo. Outras preferem interpretações historicistas, vendo cumprimentos ao longo da história da Igreja. Há ainda os preteristas, que acreditam que muitas profecias já se cumpriram no primeiro século. Para nossa análise, vamos focar principalmente na perspectiva futurista, que identifica paralelos entre as profecias bíblicas e acontecimentos contemporâneos, sem ignorar que estudiosos sérios da Bíblia têm diferentes compreensões sobre estes textos. Vale lembrar que em cada geração, desde os primeiros cristãos, houve quem acreditasse viver nos últimos dias. Paulo esperava o retorno de Cristo em sua vida. Durante a peste negra no século XIV, muitos viram sinais do fim. As 2 guerras mundiais geraram ondas de especulação profética. O ano 2000 trouxe previsões apocalípticas relacionadas ao bug do milênio. Essa repetição histórica nos ensina 2 lições importantes. Primeiro, devemos ser cautelosos com datas e previsões específicas. Jesus mesmo disse que daquele dia e hora ninguém sabe, Mateus 2:4-36. Segundo, cada geração deve estar vigilante e viver como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento, mas também com sabedoria e responsabilidade. Dito isso, há argumentos para considerar que nossa era pode ser diferente. Pela primeira vez na história, temos capacidade tecnológica para a comunicação global instantânea, armas de destruição em massa, sistemas econômicos interconectados e vigilância digital, elementos que alguns veem como facilitadores para cenários descritos nas profecias apocalípticas. Com esse fundamento estabelecido, vamos agora examinar os sinais específicos que Jesus mencionou e como eles podem estar se manifestando em nosso tempo. A compreensão desses sinais não apenas nos ajuda a interpretar eventos atuais, mas também nos desafia a viver com maior consciência espiritual e propósito eterno. Os sinais descritos por Jesus em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de sua vinda, ele não ofereceu uma resposta vaga. Jesus apresentou uma lista específica de acontecimentos que marcariam a aproximação do fim dos tempos. Vamos analisar cada um deles e sua manifestação na atualidade. Guerras e rumores de guerras. Jesus disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. O século XX foi o mais sangrento da história humana. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial ceifou entre 70 e 85 milhões de vidas. Desde 1945, o mundo nunca experimentou um ano sem conflitos armados em algum lugar. Atualmente, conflitos na Ucrânia, tensões no Oriente Médio, disputas territoriais no Mar da China e instabilidade em diversas regiões africanas mantêm o mundo em estado de alerta constante. A possibilidade de conflito nuclear remota permanece real, com 9 nações possuindo armas atômicas. O que torna nossa era única é a capacidade destrutiva global. Uma guerra nuclear poderia acabar com a civilização em horas. Fomes e terremotos. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Dados da ONU indicam que mais de 820 milhões de pessoas sofrem com fome crônica. Crises alimentares afetam países como Iêmen, Sudão do Sul e partes da África subsaariana. Mudanças climáticas ameaçam a segurança alimentar global. Paradoxalmente,
Vivemos em uma era de abundância agrícola em algumas regiões, enquanto outras enfrentam fome devastadora. Quanto aos terremotos, registros geológicos mostram aumento na frequência de eventos sísmicos significativos. O terremoto de 2010 no Haiti matou mais de 200 mil pessoas. O tsunami de 2004 no Oceano Índico vitimou cerca de 230 mil. Terremotos devastadores na Turquia e Síria em 2023 mataram mais de 50 mil pessoas. A ciência nos diz que a atividade sísmica é natural, mas a frequência e intensidade têm sido notáveis. Pestilências. A pandemia de Covid-19 lembrou ao mundo moderno que doenças ainda podem paralisar civilizações inteiras. Com mais de 6 milhões de mortes oficiais globalmente, foi a maior crise sanitária em um século. Economias pararam, fronteiras fecharam, e a vida como conhecíamos mudou drasticamente. Além disso, enfrentamos ameaças de resistência antimicrobiana, ressurgimento de doenças antigas como tuberculose e sarampo, e o potencial de novas pandemias. Cientistas alertam sobre vírus desconhecidos em regiões remotas e o risco de bioterrorismo. A interconexão global significa que uma doença pode se espalhar do outro lado do mundo em 24 horas. Aumento da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 2:4 e 12. Estatísticas globais mostram aumentos alarmantes em diversas áreas. Tráfico humano afeta milhões, com estimativas de 40 milhões de pessoas em escravidão moderna. A indústria da pornografia movimenta bilhões de dólares anualmente. Violência contra grupos vulneráveis persiste em escalas preocupantes. Corrupção política e corporativa mina instituições em todos os continentes. A polarização social atingiu níveis críticos em muitas nações. Famílias se dividem por questões políticas e ideológicas. O discurso de ódio prolifera em plataformas digitais. A empatia parece escassa em debates públicos. As redes sociais, que deveriam conectar pessoas, frequentemente amplificam divisões e conflitos. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus advertiu: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 2:4 e 11. A história recente está repleta de líderes religiosos que reivindicaram ser o Messias ou ter autoridade divina especial. Jim Jones, David Koresh e, mais recentemente, líderes de cultos ao redor do mundo atraíram seguidores com mensagens que distorcem o evangelho, frequentemente com consequências trágicas. Além disso, prosperidade gospel distorcida, teologia da saúde e riqueza sem base bíblica e sincretismo religioso que mistura cristianismo com outras práticas proliferam globalmente. Televangelistas prometem bênçãos materiais em troca de doações, desviando-se da mensagem central de Cristo sobre sacrifício e cruz. Evangelho pregado a todas as nações, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 2:4 e 14. Este é talvez o sinal mais positivo e verificável. Pela primeira vez na história, a tecnologia permite que o evangelho alcance praticamente todos os cantos do planeta. Missões cristãs alcançaram a maioria dos grupos étnicos. A Bíblia foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Rádio, televisão, internet e aplicativos levam mensagens cristãs a bilhões. Organizações missionárias reportam que povos não alcançados diminuíram drasticamente nas últimas décadas. O crescimento do cristianismo na África e Ásia é explosivo, com centenas de milhares de conversões anuais. A tecnologia digital permite que um sermão pregado em um lugar alcance milhões ao redor do mundo instantaneamente. Esses sinais, e quando observados isoladamente, podem parecer parte do fluxo normal da história, mas Jesus sugeriu que seria sua combinação e intensificação simultânea que indicaria a proximidade do fim. É essa convergência que torna nossa era particularmente notável do ponto de vista profético. Profecias sobre Israel e o Oriente Médio. Uma das profecias mais notáveis e verificáveis relacionadas ao fim dos tempos envolve a nação de Israel. Diversos profetas do Antigo Testamento, incluindo Ezequiel, Jeremias e Isaías, predisseram que os judeus seriam dispersos entre as nações, mas que Deus os reuniria novamente em sua terra nos últimos dias. O renascimento de Israel. Em 14 de maio de 1948, algo extraordinário aconteceu. Após quase 2.000 anos de dispersão, Israel foi restabelecido como nação. Este evento é visto por muitos estudiosos proféticos como o relógio profético de Deus voltando a funcionar. Nenhuma outra nação na história foi destruída. Seu povo disperso pelo mundo inteiro, e depois ressurgiu na mesma terra com a mesma língua e identidade cultural. A profecia de Ezequiel 37, conhecida como a visão do Vale de Ossos Secos, descreveu um processo de ressurreição nacional em etapas. Primeiro, ossos se juntariam em migração judaica. Depois, nervos e carne viriam estabelecimento de instituições.
Finalmente, o espírito entraria em avivamento espiritual futuro. Os primeiros estágios são históricos verificáveis. Entre 1948 e hoje, mais de 3 milhões de judeus retornaram à terra de Israel, vindos de mais de 100 países. O hebraico, língua morta por séculos, foi ressuscitado como idioma nacional. Israel transformou desertos em terras férteis e construiu uma das economias mais avançadas e inovadoras do mundo, com tecnologia de ponta em agricultura, medicina e defesa. Jerusalém como centro de controvérsia. Zacarias 12, 2-3 profetizou: farei de Jerusalém uma taça de tontear para todos os povos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Jerusalém continua sendo a cidade mais disputada do planeta. O conflito israelense-palestino gira principalmente em torno de sua posse. Resoluções da ONU sobre Jerusalém são mais numerosas que sobre qualquer outro local. A questão da capital israelense divide opiniões internacionais fortemente. Em 2017, o reconhecimento americano de Jerusalém como capital de Israel gerou ondas de controvérsia global, exatamente como previsto nas profecias. Uma cidade pequena causando turbulência internacional desproporcional ao seu tamanho. 3 religiões principais reivindicam a cidade como sagrada, criando tensões religiosas, políticas e territoriais únicas. A questão do terceiro templo, diversas passagens proféticas mencionam um templo existente em Jerusalém durante eventos do fim dos tempos. Daniel 9:27 fala de sacrifícios sendo interrompidos. 2 Tessalonicenses 2:4 menciona o anticristo se assentando no templo de Deus. Apocalipse 11 descreve o átrio do templo sendo medido. O problema? Não há templo em Jerusalém desde 70 DC, código quando foi destruído pelos romanos. Onde o templo ficava agora está o Domo da Rocha, terceiro local mais sagrado do islamismo. Qualquer tentativa de reconstruir o templo ali causaria crise internacional e provavelmente guerra regional. Entretanto, desenvolvimentos recentes são intrigantes. O Instituto do Templo em Jerusalém já reconstruiu todos os utensílios necessários para o serviço do templo. Segundo especificações bíblicas, Menorah de Ouro Puro, Altar de Incenso Vests, sacerdotes da linhagem levítica são treinados. Arquitetos desenvolveram plantas detalhadas. Movimentos políticos e religiosos em Israel pressionam pela reconstrução. Embora improvável no clima político atual, a infraestrutura e preparação para reconstruir o templo existem pela primeira vez em 2000 anos. Isso cria condições onde uma mudança política súbita poderia tornar possível o que parece impossível hoje. Alianças proféticas. Ezequiel 38-39 descreve uma coalizão de nações que atacaria Israel nos últimos dias. Os nomes antigos mencionados, Magog, Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarma, são identificados por muitos estudiosos como correspondendo a regiões modernas. Magog, Pérsia, claramente o Irã moderno; Cush, possivelmente Etiópia, Sudão; Put, possivelmente Líbia; Gomer, Togarma, possivelmente Turquia. Notavelmente, essas nações ou regiões têm formado relacionamentos estratégicos na política contemporânea. Rússia e Irã mantêm forte aliança militar e econômica cooperando na Síria. A Turquia, apesar de ser membro da OTAN, tem se aproximado de Moscou e compartilha interesses estratégicos. Grupos militantes apoiados pelo Irã operam no Líbano, Síria, Iêmen e Gaza, cercando Israel. A convergência geopolítica descrita em Ezequiel, escrita há 2.600 anos, tem paralelos surpreendentes com alianças atuais. Isso não significa que uma invasão é iminente, mas demonstra como antigos textos proféticos podem ter relevância geopolítica contemporânea. O Acordo de Abraão em 2020, Israel normalizou relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Os Acordos de Abraão. Isso representa uma mudança tectônica nas relações árabes-israelenses que era impensável há uma década. Daniel 9:27 menciona um pacto ou acordo de 7 anos envolvendo Israel, que marca o início da última semana profética. Embora os Acordos de Abraão não preencham todos os critérios dessa profecia específica, demonstram que acordos de paz regionais envolvendo Israel são possíveis e podem expandir-se no futuro. Perspectiva equilibrada. É importante notar que nem todos os estudiosos bíblicos concordam com essas interpretações. Alguns argumentam que as profecias sobre Israel se cumpriram espiritualmente na igreja. Outros veem cumprimentos históricos em eventos do primeiro século. A teologia da substituição ensina que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. Contudo, é inegável que o estabelecimento do moderno Estado de Israel e os desenvolvimentos subsequentes no Oriente Médio representam uma convergência notável com textos proféticos escritos há milênios. Seja qual for a interpretação teológica,
Israel permanece central na discussão profética contemporânea. Características da sociedade do fim dos tempos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 1-5, oferece um retrato detalhado da condição moral da sociedade nos últimos dias. Suas palavras, escritas há quase 2000 anos, descrevem com precisão surpreendente aspectos da cultura contemporânea. Tempos difíceis e perigosos, Paulo começa alertando. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e perigosos. 2 Timóteo 3, 1. A palavra grega usada sugere tempos de estresse, perigo e dificuldade intensa. Nossa, era certamente se qualifica. Ansiedade e depressão atingiram níveis epidêmicos globalmente. A Organização Mundial da Saúde reporta que mais de 280 milhões de pessoas sofrem de depressão. Taxas de suicídio aumentaram drasticamente em muitos países. Crises de saúde mental entre jovens são particularmente alarmantes, com estudos mostrando aumentos dramáticos em autolesão e pensamentos suicidas. O estresse da vida moderna, menos pressão econômica, instabilidade política, crises ambientais, sobrecarga de informação menos cria uma atmosfera de ansiedade perpétua. Muitos sentem que o mundo está desmoronando, incapazes de encontrar segurança ou estabilidade. Características morais da sociedade. Paulo, então, lista 19 características específicas que marcariam a sociedade. Vejamos as principais. Amantes de si mesmos e avarentos. A cultura do narcisismo domina a era das redes sociais. Estudos mostram um aumento mensurável no narcisismo entre gerações mais jovens. A obsessão com autoimagem, selfies e validação digital reflete amor excessivo ao eu. O materialismo e consumismo desenfreado definem muito da sociedade moderna, onde valor pessoal é medido por posses e aparência. Presunçosos e soberbos. A arrogância intelectual e moral caracteriza debates públicos. Pessoas se recusam a considerar opiniões diferentes. A cultura do cancelamento pune dissidentes. A autoridade e tradição são desprezadas sem reflexão. A humildade é vista como fraqueza, enquanto confiança excessiva é celebrada. Blasfemos e desobedientes à paz. O nome de Deus é usado casualmente como palavrão na mídia mainstream. O sagrado é constantemente profanado em nome do entretenimento. Rebelião contra a autoridade parental é romantizada em filmes e séries. Estruturas familiares tradicionais são desconstruídas e ridicularizadas. Ingratos e profanos, a gratidão é rara em uma cultura de direitos e privilégios. Entitlement, senso de merecimento, permeia atitudes sociais. Nada é considerado sagrado. Tudo é relativizado, comercializado ou ridicularizado. Irreverência é vista como virtude intelectual e sofisticação cultural. Sem afeto natural e irreconciliáveis. Aumento de violência doméstica, abandono de idosos em instituições e negligência infantil revelam erosão de vínculos naturais. Incapacidade de perdoar e reconciliar mantém pessoas em conflitos perpétuos. Cultura de vitimização impede resolução genuína de diferenças. Caluniadores intemperantes. Difamação online é endêmica. Fake news proliferam em velocidade viral. Reputações são destruídas em horas por acusações não verificadas. Falta de autocontrole manifesta-se em epidemias de vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos e comportamentos compulsivos facilitados pela tecnologia, conhecimento e tecnologia. Daniel 12:4 profetizou: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Vivemos a era de maior explosão de conhecimento e mobilidade da história. Mais informação foi produzida nos últimos 10 anos que em toda a história prévia da humanidade combinada. Viagens que levavam meses agora levam horas. Comunicação instantânea global é realidade cotidiana. A internet conecta bilhões, mas também facilita cenários proféticos. Apocalipse 13:16. Minus 17 descreve um sistema econômico onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Embora interpretações variem, sistemas digitais de pagamento, identificação biométrica, reconhecimento facial, moedas digitais de bancos centrais e sistemas de crédito social criam infraestrutura tecnológica que poderia, teoricamente, implementar controle econômico total. China já implementou sistemas de crédito social que restringem compras e viagens baseadas em comportamento. Criptomoedas e blockchain permitem rastreamento de cada transação. A tecnologia para controle total existe, falta apenas vontade política de implementá-la globalmente. Apostasia na Igreja. Paulo advertiu sobre apostasia e abandono da fé nos últimos dias. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. Pesquisas mostram um declínio dramático de afiliação religiosa em nações tradicionalmente cristãs. Nos Estados Unidos, os sem religião são o grupo de crescimento mais rápido. Europa viu igrejas históricas se esvaziarem drasticamente, sendo convertidas em museus, bares, apartamentos e até discotecas. Dentro de igrejas que permanecem, teologias que negam aspectos fundamentais da fé cristã
divindade de Cristo, ressurreição física, autoridade bíblica, realidade do pecado, ganham aceitação mainstream. O evangelho é diluído para se conformar à cultura ao invés de desafiá-la. Globalização. Apocalipse descreve um sistema global de governo, economia e religião nos últimos dias, sob controle do anticristo, pela primeira vez na história. Temos estruturas globais reais, Nações Unidas como corpo político global com 193 Estados-membros, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional como instituições econômicas globais, internet como sistema de comunicação global conectando 5 bilhões de pessoas, corporações multinacionais com poder econômico que supera muitas nações, movimentos por governança global em resposta a desafios climáticos, pandemias e crises econômicas. A pandemia de Covid-19 demonstrou como rapidamente políticas podem ser coordenadas globalmente. Lockdowns, mandatos de vacina e passaportes de saúde foram implementados simultaneamente em dezenas de países, mostrando capacidade de coordenação global sem precedentes. Críticos argumentam que toda geração viu declínio moral comparado ao passado. A verdade nisso, menos a nostalgia distorce percepções. Contudo, a escala global, velocidade de mudança e convergência simultânea de múltiplos sinais distinguem nossa era de períodos anteriores. Após examinar os sinais bíblicos do fim dos tempos e compará-los com eventos contemporâneos, chegamos à pergunta central: esses sinais realmente estão acontecendo? E o que devemos fazer com essa informação? A avaliação honesta, a honestidade intelectual exige reconhecermos que há notáveis convergências entre profecias bíblicas e realidade contemporânea. O restabelecimento de Israel, avanços tecnológicos sem precedentes, globalização acelerada, declínio moral documentado e conflitos globais criam um cenário que ressoa com descrições proféticas de maneiras únicas na história. No entanto, devemos também reconhecer limitações em nossa compreensão. Profecias usam linguagem simbólica e apocalíptica que desafia a interpretação precisa. Estudiosos sinceros e comprometidos com as escrituras discordam sobre significados específicos. O risco de ver sinais onde não existem é real. Gerações anteriores cometeram esse erro repetidamente. Jesus deixou claro uma verdade fundamental. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 2:4-36. Qualquer pessoa que afirme conhecer datas específicas contradiz diretamente as palavras de Cristo e deve ser rejeitada. Dois extremos opostos devem ser cuidadosamente evitados. 1. Obsessão profética paralisante. Algumas pessoas ficam tão consumidas por especulação profética que negligenciam responsabilidades presentes, vendem propriedades precipitadamente, abandonam carreiras promissoras, param de planejar o futuro, retiram filhos da escola. Isso contradiz o ensino bíblico de mordomia, responsabilidade e sabedoria prática. Jesus contou parábolas sobre servos que deveriam trabalhar fielmente até seu mestre voltar, não ficar parados olhando para o céu. Paulo instruiu os tessalonicenses a trabalharem com suas próprias mãos e não serem ociosos, mesmo esperando ansiosamente o retorno de Cristo. 2. Desinteresse e complacência. O outro extremo é ignorar completamente os sinais dos tempos, vivendo como se Deus não existisse, ou como se Cristo nunca voltasse. Pedro advertiu que viriam escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. 2 Pedro 3:3-4. Viver sem urgência espiritual, sem consciência da eternidade, sem preparação para encontrar Deus, é igualmente perigoso. É presumir que sempre haverá tempo depois. Resposta apropriada e equilibrada. A Bíblia sugere uma postura balanceada e sábia diante das profecias do fim. Vigilância sem ansiedade. Jesus repetidamente instruiu: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 2:5-13. Vigilância significa consciência espiritual aguçada, atenção aos sinais dos tempos, prontidão constante, mas não paranoia ansiosa ou medo paralisante. É viver com um senso de urgência santa, mas também paz profunda, que vem de confiar na soberania absoluta de Deus. Santidade prática. Pedro pergunta retoricamente: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não devereis ser em santo procedimento e piedade? 2 Pedro 3:11. O conhecimento profético deve produzir santidade crescente, não especulação ociosa ou debates intermináveis sobre detalhes obscuros. Isso significa viver com integridade nas relações, honestidade absoluta nos negócios, pureza moral genuína, amor sacrificial, serviço humilde, viver de maneira que honre a Deus em cada área, enquanto esperamos sua vinda. Evangelismo urgente. Se realmente acreditamos que o tempo pode ser curto,
O evangelismo torna-se prioridade máxima, inegociável. Paulo disse: conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5:11. A possibilidade do retorno iminente de Cristo deve nos motivar a compartilhar o evangelho com paixão renovada. Cada pessoa ao nosso redor merece a oportunidade de ouvir o evangelho claramente. Cada relacionamento é potencialmente uma chance de compartilhar esperança em Cristo. Urgência profética deve traduzir-se em compaixão evangelística prática, não em isolamento temeroso. Investimento no reino. Jesus ensinou sobre investir no reino de Deus, não em tesouros terrestres que são temporários. Mateus 6:19-21. Isso não significa irresponsabilidade financeira ou negligência com planejamento, mas prioridades corretas e perspectiva eterna. Generosidade sacrificial para causas do reino, apoio robusto a missões globais, cuidado tangível com necessitados. Esses são investimentos eternos que sobrevivem além desta vida. Esperança inabalável para cristãos genuínos. Profecias sobre o fim não são motivo de terror existencial, mas de esperança radiante. Paulo confortou os tessalonicenses preocupados com palavras sobre o retorno de Cristo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. O fim dos tempos não é o fim da história menos, é o começo glorioso da eternidade. Cristo voltará para estabelecer justiça perfeita, eliminar completamente o sofrimento, destruir a morte e restaurar toda a criação. Essa é a bendita esperança que sustenta cristãos através de tribulações severas. Palavra final então. Os sinais do fim dos tempos estão acontecendo? A evidência apresentada sugere que vivemos em tempos proféticos potencialmente significativos. A convergência notável de múltiplos sinais bíblicos com realidade contemporânea é digna de atenção séria e reflexão profunda. Mas independentemente de vivermos ou não nos últimos dias cronológicos da história, cada geração deve viver como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento. Como disse eloquentemente o pregador Charles Spurgeon: viva como se Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. A questão não é apenas se os sinais estão acontecendo objetivamente, mas se estamos pessoalmente preparados. Você está pronto para encontrar Cristo face a face? Sua vida reflete alguém que leva a eternidade a sério? Suas prioridades diárias estão alinhadas com valores eternos do reino? As profecias bíblicas nos foram dadas não meramente para satisfazer curiosidade intelectual, mas para nos preparar espiritualmente, purificar moralmente e motivar para a ação. Que usemos esse conhecimento com sabedoria, menos vivendo com expectativa santa, trabalhando com diligência, amando com sinceridade e esperando com alegria confiante. O chamado à ação diante de tudo que exploramos. Surge um chamado claro para cada um de nós. Examine sua própria vida. Você está vivendo como alguém que espera encontrar Cristo? Há áreas de compromisso com o pecado que precisam ser abandonadas, relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados, palavras de perdão que precisam ser ditas antes que seja tarde demais? Fortaleça sua fé. Este não é tempo para cristianismo morno ou superficial. Aprofunde-se nas Escrituras, desenvolva a vida de oração consistente, cerque-se de comunidade cristã autêntica que o desafie e apoie. Prepare-se espiritualmente para tempos que podem se tornar mais difíceis. Compartilhe o Evangelho. Se há urgência nos tempos, há urgência na missão. Quem em seu círculo precisa ouvir sobre Cristo? Que desculpas você tem usado para não compartilhar sua fé? O tempo de conforto e conveniência pode estar terminando, menos haja enquanto a oportunidade. Viva com propósito eterno. Avalie suas prioridades à luz da eternidade. Seu tempo, dinheiro e energia estão investidos em coisas que importarão em 100 anos? Ou está acumulando tesouros terrestres que se desintegrarão quando Cristo voltar? Mantenha a esperança. Em meio a notícias sombrias e sinais alarmantes, não perca de vista a esperança gloriosa do Evangelho. A história não termina em caos e destruição para os que estão em Cristo. Termina em vitória, restauração e alegria eterna na presença de Deus. Perspectiva equilibrada final. É possível que estejamos enganados sobre o timing. Talvez estes sinais ainda levem décadas ou séculos para culminar. Talvez nossa interpretação de certas profecias esteja incorreta. Humildade teológica é apropriada. Mas mesmo se estivermos errados sobre quando, não estamos errados sobre o fato Cristo voltará. O julgamento virá. A eternidade é real. E cada um de nós deve estar pronto. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 ensina que metade estava preparada quando o noivo chegou, e metade não estava. A diferença não foi conhecimento profético superior, mas preparação prática. Tinham azeite suficiente, estavam vigilantes, estavam prontas. Encouragement final. Se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo,
Hoje é o dia de decisão. A Bíblia promete: se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Não adie esta decisão mais importante da vida. Se você já é cristão, deixe que estas verdades proféticas renovem seu zelo, purifiquem sua vida e intensifiquem sua missão. Não viva com medo do futuro, mas com confiança no Deus soberano que controla a história e cumpre todas as suas promessas. Os sinais estão aí para quem tem olhos para ver. A questão é: você está prestando atenção? E mais importante, você está pronto? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse 22, 20-21. Esta é nossa esperança, nossa oração e nossa confiança. Maranata, o Senhor vem.